E hoje quem tá na área com a gente é ele, Dudu Ponzio. Bom dia pra você, Dudu. Bom dia, Carol. Bom dia, Gui. Bom dia! Tudo bem, Dudu? Chegando hoje aí nessa coluna do Matula 98, ele que faz parte desse timaço. Com você todo sábado, daqui a pouquinho ele traz o convite pra gente. Mas hoje, Dudu, chegando para um bate-papo com a gente aqui para falar do Dia Internacional do Orgulho LGBT, né, Dudu? Isso mesmo, gente. Vamos falar de amor um tiquinho aqui logo cedo na sexta-feira, né? Tá, esse é o dia que vai ser celebrado amanhã, né? Amanhã é o Dia Internacional, dia 28, e é muito importante a gente ter essa data para falar de um assunto tão importante, tão necessário, né? Principalmente agora nesse conservado, nesse momento que a gente enfrenta uma onda, né, ultraconservadora. É muito importante que essa pauta esteja sempre presente no nosso dia a dia, para a gente celebrar e falar da nossa existência com muito amor, muito orgulho e com muita propriedade, né? Ô, Dudu, sempre que a gente coloca luz sobre um assunto, a gente traz informação de qualidade também. Muita gente fala, mas por que precisa ter um dia? Justamente para isso, né? Para que a gente tenha esse momento de debate, de discussão, de informação, acho que de aprendizado social também. É o principal, né, Carol? É o que você falou, é trazer luz mesmo, né? O que a gente não tem conhecimento, a gente às vezes se assusta um pouquinho. Mas do conhecimento, né? Ele traz essa dádiva que é a gente desmistificar muitas coisas, né? E nada melhor do que a gente se inteirar de um assunto que é simples, na verdade, né? A gente está falando aqui de amor, de várias formas de amar, de todas as suas possibilidades de amar e da forma que esse amor se expressa em todos os contextos, bom, deveria ser, né? Em todos os contextos, no trabalho, na vida, enfim, de uma forma mais leve e que a gente possa celebrar isso, principalmente num país que ainda está lá, infelizmente, no topo ali dos países que mais matam pessoas LGBT no mundo. Então a gente tem estatísticas muito tristes aqui no nosso país, né? Eu acho que, se eu não me engano, a cada 30 horas uma pessoa LGBT é morta no Brasil. E não é porque, tipo, atravessou a rua, era gay e morreu. Não, crime de ódio, porque a pessoa era LGBT, ela foi assassinada ou sofreu alguma agressão, enfim. Então, e está cada vez pior. Assim, houve avanços, mas como eu disse, a gente enfrenta aí, né, uma onda conservadora que tenta deslegitimar a nossa existência, o nosso amor, e é muito importante a gente celebrar e ter uma parada como teve a de São Paulo, que é a maior do mundo, para a gente mostrar que a gente existe, a gente ama como todo mundo, e a gente tem que ter essa segurança que todo mundo tem. Ô, Dudu, você fala desse desafio grande que a gente tem, né, em relação ao ódio, ao preconceito. Aí eu te pergunto, a gente falando um pouquinho sobre esse tema aqui, o que a gente pode no nosso dia a dia mudar na nossa vida, né? Falando para o nosso ouvinte, para nossa ouvinte que está acompanhando agora a coluna, no comportamento, na fala, que vai ajudar nesse movimento, que vai ser um combate realmente a esse ódio, a esse preconceito que infelizmente ainda enfrentamos. Cara, eu acho muito importante esse ponto aí. E aí eu vou fazer um gancho, né, para essa notícia triste aí do elefante, né, que morreu lá do zoológico, e que você ainda falou, né, que eles mudaram a abordagem lá no zoológico. É muito importante a gente perceber o tempo que a gente está, né? Então, a gente precisa ter uma mudança de comportamento, mudança de falas. Aí vão surgir, né, aqueles comentários assim, mas isso é mimimi, mas cadê minha liberdade de expressão? Aí quando eu ouço um trem desse, eu lembro daquele meme do Caetano Veloso, sabe? Que ele fala assim, nossa, mas você é burro, hein? Que burrice. Porque a gente precisa rever muitas coisas. Lá no zoológico eles não analisaram de novo qual seria uma postura melhor, porque, né, o elefante lá é africano, ele devia estar onde? Na África. O que ele está fazendo aqui em BH? Então, mas isso lá atrás, hoje já sabe que precisa de preservação, como ele estava aqui, precisa de ter essa nova abordagem sobre né, ele estar lá no zoológico, é a mesma coisa em todos os aspectos da vida. E com a comunidade LGBT não seria diferente. Então é muito interessante que a gente se intere, fique por dentro das coisas, deixe um pouquinho, né, as coisas lá de trás para trás, porque a gente vive em 2025, e comece a rever falas.
Ah, mas tem falas que não podem acontecer mais, tem falas que são crimes, né? Desde 2018, a gente, graças a Deus, tem na nossa Constituição como crime as falas homofóbicas. Então, a gente tem que mudar. Ah, mas não cabe, vocês estão muito chatos. Sim, estamos muito chatos, porque a gente morre todos os dias por causa dessas brincadeirinhas, entendeu? Tá aí uma mudança de comportamento, né, que tem que partir de todo mundo, né, Dudu? Quando a gente E fala todo mundo. dessa mudança mesmo do paradigma social, do pensamento, não adianta a gente só falar, ah, não, beleza, tá tendo um movimento ali. Se a gente não colabora, se a gente não entra, se a gente não luta também, a gente demora muito a ter resultados, né? Carol, e assim, é de todo mundo. E isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né, é usar o nosso lugar de privilégio, o lugar que a gente é ouvido, para levar essa reflexão para os nossos meios, para os nossos núcleos de amizade. Eu, né, mesmo sendo gay, ainda ocupo um lugar muito privilegiado no contexto do Brasil, né? Eu sou branco, eu sou cis, eu me identifico, né, com o gênero que eu nasci, que é o masculino. Então eu tenho muita passabilidade nos lugares, né? Eu não sou limitado de transitar pela essa condição que eu ocupo na sociedade. Mas se a gente pensa nas pessoas pretas, nas pessoas trans, nas pessoas mais periféricas, elas não têm, elas não são ouvidas, né? E aí é interessante lembrar que lá atrás, nos anos 60, final dos anos 60, que é inclusive que é celebrado dia 28, foi uma mulher trans que, para acabar com a abordagem truculenta da polícia lá em Nova York, que pôs a cara a tapa lá, foi para a rua para falar: não, a gente não está aqui para ser tratado dessa forma, não. Então, é importante lembrar dessas pessoas e a gente continuar dando voz e reconhecer o que elas fizeram para a gente e usar esse nosso espaço que a gente é ouvido para falar por quem não é ouvido. Tá aí, gente, Dudu Ponzio aqui no Matula 98, falando pra gente, então, sobre esse tema importantíssimo. E, claro, ele deixa também aqui pra gente convite pra amanhã, né, Dudu? Nossa, demais. Aqui eu poderia ficar horas conversando com vocês, a gente não tem esse tempo, mas fiquem ligadinhos amanhã, 11 horas da manhã, no Matula 98. A gente também vai falar do tema do Dia do Orgulho LGBT e vamos, né, puxar um pouquinho ali o viés para a gastronomia. A gente tem dois convidados super legais, a Yasmin e o Simval. Então, todo mundo ligadinho amanhã, às 11 da manhã, aqui na 98. Tá aí, Dudu Ponzio, obrigada. Volte mais vezes, sempre um prazer te receber aqui no Central Primeira Edição, viu? Obrigado, Carol. Abraço, Gui. Abraço, Valeu, tchau, um tchau. abraço, tchau, tchau.